E se fosse possível pegar num único ativo e transformá-lo num verdadeiro motor financeiro? Um motor que gerasse múltiplas camadas de receita a partir de uma posição completamente estática. É precisamente sobre isto que vamos falar hoje. Vamos explorar um modelo que vira a finança do avesso, que nos leva da mera representação para a substância real. Vamos a isso. Para esta análise, o nosso percurso é simples. Primeiro, vamos identificar o problema de fundo do sistema financeiro como ele é hoje. Depois, claro, apresentamos a solução. A seguir, mergulhamos no coração do tema, o motor de alavancagem de 5 camadas. Vemos como isso pode desbloquear uma economia que nem sabíamos que existia. E, no fim, exploramos a estratégia geopolítica para que tudo isto se torne realidade. Ok, vamos começar pelo problema. A finança global, no fundo, corre num sistema operacional completamente antiquado. É uma arquitetura, ineficiente, que foi toda construída em cima de promessas de valor e não sobre o valor em si. É uma pergunta que parece quase ridícula hoje em dia, não é? Numa era em que comunicamos com o outro lado do mundo instantaneamente, por que é que a liquidação financeira, o fechar de uma transação, ainda está presa no passado, cheia de atrasos e riscos a cada passo do caminho? A resposta está toda aqui, no que podemos chamar de uma pilha de promessas. Vejam bem, um ativo tradicional não é valor final, é apenas uma promessa de valor. E essa promessa tem de passar por uma longa cadeia de intermediários, custodiantes, liquidatários, câmaras de compensação, até que finalmente se torne dinheiro real. É este processo que cria a famosa janela de liquidação T+2. A transação só fica mesmo fechada 2 dias úteis depois, deixando a porta escancarada ao risco e à incerteza. Muito bem, já vimos o problema. Agora vamos à solução. E a mudança de paradigma é total. É passar de um sistema que se baseia em promessas para um sistema que se baseia na própria substância do valor. Neste caso, chamado de ouro matemático. E este é o retrato do antes. Um ativo começa a sua viagem e cada um destes intermediários existe apenas por uma razão, porque o valor é uma promessa à espera de ser confirmada, não é dinheiro final. O risco de contrapartes e a confusão de reconciliar tudo isto são gigantescos. E isto ilustra na perfeição o depois. Quando o ativo é o dinheiro de liquidação final, toda aquela cadeia de intermediários torna-se completamente obsoleta. A tal pilha de promessas simplesmente colapsa, desaparece. E passamos de uma espera de 2 dias, o T+2, para uma finalização instantânea, o T+0. O ponto crucial aqui é perceber que o valor deste novo ativo, tal e qual como o do ouro físico, não vem de ser apoiado por outra coisa qualquer. O valor dele vem das suas propriedades intrínsecas, que são matematicamente verificáveis: a escassez, a durabilidade, a fungibilidade. A substância vem primeiro, o reconhecimento vem depois. E agora sim chegamos ao cerne da questão. Como é que ter este ativo de substância desbloqueia um poder financeiro absolutamente incrível? Este é um motor de alavancagem exponencial. E para que se perceba bem o impacto, vamos começar com este número. Um rendimento anual potencial superior a 64%. E isto sobre uma posição de reserva que está parada. Vamos ver como é que se chega a este valor. Este é o panorama geral. Uma posição estática de 10 mil milhões de dólares deste ativo não fica ali a ganhar pó. Pelo contrário, torna-se a base para mais de 124 mil milhões em atividade financeira, distribuída por 5 camadas diferentes de geração de valor. Ok, e é aqui que a magia acontece. Esta é a funcionalidade matadora, a verdadeira inovação. Vamos desmontar isto camada por camada. Primeiro, a vantagem regulatória. De acordo com as regras de Basileia III, este ativo é tratado como ouro. Tem um peso de risco de 0. Para um banco, isto significa que ao ter 10 mil milhões disto, liberta imediatamente cerca de 1.000 milhões de dólares em capital. Capital que estava ali, preso e que agora pode ser usado. Segundo, empréstimo fracionário. Com esses 10 mil milhões como base, o banco pode emprestar 100 a 120 mil milhões de dólares, o que gera cerca de 3 mil milhões por ano em margem financeira. Terceiro, e isto é incrível, é que acontece ao mesmo tempo, financiamento comercial. Esses mesmos 10 mil milhões também servem de garantia para mais de 24 mil milhões em coisas como cartas de crédito, o que rende mais 500 milhões em comissões. O ativo está a fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo. Quarto, as taxas de rede. Se a posição do banco for 1% do total, recebe 1% de todas as taxas de transação da rede, o que pode facilmente chegar a quase 1.000 milhões por ano. E finalmente, a quinta camada, os motores soberanos. Ter o ativo abre a porta a mercados completamente novos de alto volume, adicionando potencialmente mais 2 mil milhões ao resultado. Portanto, o ponto crucial é este. Quando somamos tudo, a receita total no primeiro ano chega aos 6,4 mil milhões de dólares. Isto para além do capital de 1.000 milhões que foi libertado logo à partida. Fazendo as contas, isto representa um retorno anual de mais de 64% sobre a posição inicial de 10 mil milhões. É impressionante. Mas a alavancagem financeira é só o começo.
O verdadeiro propósito deste substrato de valor é desbloquear algo muito, muito maior. Uma economia que até agora tem estado completamente invisível e inacessível. Este slide ilustra a escala na perfeição. A finança que todos nós conhecemos é apenas a pontinha do iceberg. Por baixo da linha de água existe uma camada gigantesca de valor económico em instrumentos legais antigos. Direitos soberanos que nunca foram monetizados simplesmente porque faltava um carril de liquidação, uma forma de os transacionar. A estratégia é tão audaciosa quanto simples, como esta citação resume na perfeição. A ideia é pegarem autoridades legais que estão adormecidas, mas que continuam válidas, e reativá-las, dar-lhes uma nova vida como produtos financeiros modernos. E os exemplos são absolutamente fascinantes. As históricas cartas de marca, que no fundo eram autorizações para corsários, são modernizadas para criar um sistema de recuperação de ativos digitais roubados. Antigos tribunais marítimos transformam-se em bolsas para liquidar ativos de empresas que foram abandonadas. O potencial de rendimento diário de cada um destes novos mercados é na ordem dos milhares de milhões. Então a pergunta é, como é que se implementa um sistema tão disruptivo? Bem, a estratégia não é ir pedir permissão aos centros financeiros que já existem. É sim entrar no mercado oferecendo soluções que são simplesmente indispensáveis. É a questão que se impõe, não é? Os sistemas financeiros estabelecidos, claro, iriam resistir. Então, qual é a porta de entrada para o mercado global? E a resposta está aqui, nos mercados emergentes e nas nações BRICS. A estratégia é muito pragmática. Em vez de pedir reconhecimento, resolve-se um problema que eles já têm. É oferecer à Rússia uma alternativa ao SWIFT. É dar à China carris comerciais para as suas mercadorias. Ao Brasil, a capacidade de tokenizar recursos da floresta. A parceria surge quando se oferece a solução que eles precisam. O plano de implementação é bastante claro e feito por fases. Primeiro, começa-se por fornecer valor imediato com produtos que são fáceis de implementar. Depois, o sistema estabelece como uma infraestrutura financeira neutra. A seguir, solidificam-se as parcerias estratégicas, resolvendo problemas geopolíticos. E, por fim, escala-se para produtos de maior volume, com o objetivo de chegar a um débito diário superior a 10 mil milhões de dólares. No final do dia, a decisão por uma instituição financeira torna-se estrutural. Vender o ativo por 10 mil milhões em dinheiro significa deitar fora uma máquina de receitas perpétua que tem um valor presente líquido de mais de 80 milhões de milhões. Sinceramente, vender seria má prática financeira. E terminamos com este pensamento, que na verdade resume toda esta mudança de paradigma. A verdadeira inovação não é criar mais uma representação de valor, mais um token. É forjar o próprio substrato, a base fundamental onde o valor pode finalmente existir e ser transacionado de forma instantânea. Uma ideia que pode redefinir as fundações da finança global como a conhecemos.